Aula de História. Estamos no segundo semestre, hoje é dia 3 de agosto de 2021. Terceiro bimestre, julho, agosto, setembro, unidade do livro de História Crescer, As Primeiras Cidades, página 90. Vamos relembrar que as primeiras comunidades humanas eram nômades. O que eram comunidades nômades? Eram aquelas comunidades que não tinham habitação fixa, não se fixavam no mesmo território. Ficavam nos seus territórios enquanto existiam alimentos ou o clima era favorável. Quando o alimento ficava escasso, saíam à procura de outro território. Com o passar dos anos, milhares de anos se passaram. Eles foram percebendo que as plantas renasciam. Se eles jogassem a semente no solo, a planta brotava e dava a mesma coisa que a anterior. E que se tivesse água por perto, poderiam ter alimento sempre. Então, o que eles perceberam? Eles foram percebendo que as plantas renasciam e que se tivesse água por perto, poderiam ter alimento sempre. E com isso, até a caça se tornou mais fácil, pois vinham em busca de água. Com a fixação do ser humano em um determinado território, tudo muda. Então, com a sedentarização, que é a habitação fixa, surgiram as aldeias e as mudanças na vida cotidiana, causaram o aumento da população e estimularam o desenvolvimento de várias cidades. Olha, quando apareceram as cidades, os historiadores, que viram tudo isso, estudaram, eles viram que as cidades mais antigas ficavam numa região que deram o nome de Crescente Fértil, porque essa região tinha o formato de uma lua crescente, como é mostrado aqui no mapa, nessa linha preta. A lua crescente. E fértil, porque era uma região muito fértil. Então, Crescente Fértil é a região onde ficavam as cidades mais antigas que se tinham conhecimento. É o local do surgimento das primeiras civilizações organizadas e importantes rios cortavam essas terras. O Nilo, o Tigre e o Eufrates, possibilitando a sedentarização humana. Por quê? Por que eles se fixaram aí? Devido à água desses rios. E esses rios, eles tinham a situação do Nilo, que na cheia eles invadiam a terra das bordas da beirada dos rios, E depois a água depois voltava para o leito do rio, deixando essa faixa de terra muito fértil, pois trazia todos os humus que estavam no fundo do rio. Então, a Crescente Fértil é uma região que forma a Mesopotâmia. Ela vai do atual Egito até o sul da Turquia. E então, devido às enchentes do rio, essa região tem ótimas condições para a agricultura. As civilizações do Crescente Fértil acabaram formando os moldes para a sociedade de hoje. Então, quando foi formada essas cidades, o povo que
morava aí, que habitavam aí, eles se organizaram em sociedade. E isso vem até os dias de hoje. A sociedade começou sendo organizada lá na Mesopotâmia. Então, tudo que nós temos hoje começou lá atrás. O comércio, o trabalho na agricultura, na terra, na lavoura, né? Então, olha, a nossa história não começou hoje. Ela começou lá atrás. A casa que você mora não começou hoje. Começou há milhares de anos atrás, então quando o povo deixou de ser nômade e passou a ter residência fixa, formando as primeiras cidades. Percebeu então que as cidades que mais cresceram e se desenvolveram nesse período foram as localizadas próximos aos rios. Os rios contribuíram para o aumento da produção agrícola e para abastecer a população das cidades, que é a população urbana. Porque quem mora na área rural é a que planta, é a que colhe, é a que distribui o alimento para a área urbana. Na área urbana, nós vamos ter hoje indústrias, nós vamos ter hoje o comércio, nós vamos ter hoje a parte administrativa que toma conta de uma cidade. E tudo isso começou há milhares de anos atrás. Neste gráfico aqui, nesta foto, nós estamos vendo o rio Tigre, o Eufrates, o Nilo fica bem mais abaixo, e essas cidades aqui na área amarelinha são as mais importantes. Foram aqui que começaram as cidades. Então, nós temos Nippur, Kish, Lagash, Uruk, Erido e Ur. E elas ficam perto do Golfo Pérsico. Os homens, para aproveitar a água dos rios, criaram canais de irrigação e outras ferramentas que possibilitaram o desenvolvimento da agricultura, do cultivo da terra, né? Então, olha que interessante. Na primeira foto, na primeira imagem, nós temos o rio no fundo e aqui nós temos os caminhos que a água percorria dentro da cidade com as plantações, nesses quadrados amarelos aqui. E isso quem construiu foi o homem. Como atualmente eles também usam o rio para irrigar a plantação. Eles puxam a água para o meio da plantação. Que legal! Aqui nós vamos ver o que nós conseguimos aprender e entender. Então, vocês vão ter como atividade devolutiva a página 90 do seu livro. Vocês podem fazer no livro, fotografar e enviar para a professora. Só que, por favor, coloquem a data da lição na frente do título no seu livro, as primeiras cidades. Coloquem a data do dia 3 de agosto e isso vocês vão fazer na página 90. Vocês vão responder qual a importância histórica da região conhecida como Crescente Fértil. Voltem o vídeo ou procurem no seu livro a importância histórica da região conhecida como Crescente Fértil. Na segunda, de acordo com o que você aprendeu hoje, qual era a relação entre os seres humanos e os rios nas primeiras cidades? Qual a importância dos rios para eles os seres humanos se fixarem naquele território? Qual era a importância desses rios? Boa aula e, por favor, não esqueçam do retornar à lição.